Você tem, por exemplo, alguns livros de autoajuda. Cara, aquilo é bom. Eu acho aquilo péssimo, porque aquilo faz você ter pena de você. Se tem uma coisa ruim pro ser humano, é uma coisa chamada autocomiseração. Porque se você tiver pena de você, ninguém vai te admirar. Porque não é esse a sensação que você vai passar para as pessoas. Pensa no animalzinho na floresta. O passarinho chega no inverno, ele morre de frio, cai no chão. Ninguém tem pena dele. Ele não tem pena dele, porque ele sabe que a vida é assim, isso podia acontecer. Deu um problema com você, você tem duas alternativas. Ou você vence, ou você aprende. Não existe perder. Perder é uma opção. Deixa livro de autoajuda pro lado, pelo amor de Deus. Não começa a aprender a ter pena. Você não acha legal um livro de autoajuda? Cara, não, porque ele começa a te ensinar a que os seus problemas são mais importantes do que o resto das pessoas. Ou então ele te ensina que você é melhor que os outros. Ah, não, é pra melhorar a sua autoestima, que você... Só que isso vai pra um lado ruim. Cara, você acha que você tá com problema de autoestima? Vai procurar um psicólogo, vai fazer uma análise. É outra coisa. Vai pra alguém que te coloque em dúvida. Porque se você tem certeza, ou que você é um coitado, ou que você é uma estrela não descoberta, vai dar problema. Porque ou você vai agir como um coitadinho, e as pessoas vão te tratar como um coitadinho, ou você vai agir como um cretino, e as pessoas vão te tratar como um cretino. Só que nenhuma das duas opções você vai agir como você. Sabe? E é nítido quando a pessoa ela entra nessa vibe. Eu faço terapia há anos, cara. Já fiz com 2 profissionais diferentes, né? Um profissional, ele tinha uma característica mais combativa, ele era um cara que a gente fazia sessões que ele chamava de imersão. Então era 4 horas ele me dando porrada. Porque minha vida é tomar porrada, cara. É profissão, opinião de meia dúzia de coisa, é das coisas que chegam, né, por conta de fofoca. Meu, você toma porrada. Então, eu vou me fragilizar por causa disso? Ele passava 4 horas me arrebentando. Eu saía de lá e falava, pô, não tem mais problema. Ah, olha só, bateram no seu carro, roubaram ele. Ah, isso não é problema, deixa pra lá. Hoje eu faço um acompanhamento diferente. É um acompanhamento mais cognitivo, mais para desempenho, né? Mais para, por exemplo, saber controlar a reação. Né? Porque a gente tem 2 formas de reagir às ações que chegam em nós. Você tem uma forma intuitiva e explosiva, imediata. E você tem uma forma ponderada. Se você não está sob controle de você, você deixa de pensar nas coisas e você age impulsivamente. Só que, cara, agir impulsivamente é uma roleta. Você pode dar sorte, aquilo funcionar, você pode dar um azar tremendo e aquilo comprometer outras coisas na sua vida. Então, se você tem a oportunidade de parar e falar, ô, pera, eu tenho que parar e pensar, vale a pena fazer isso. Isso é até um livro... Isso é um livro bacana para você ler. Daniel Kahneman, né? Rápido, devagar. Isso é um livro. Esse cara é um neurocientista, esse cara ganhou Nobel, né? É outro nível de pessoa. Ganhei da Elo, né? Ela falou, filho, eu acho que você está na idade, você está na maturidade de ler esse negócio, né? Porque tem isso, a gente tem épocas na vida que a gente vai entender melhor as coisas ou não. Né? E ela via que eu estava respondendo muito rápido para as coisas que estavam acontecendo, e ela, do jeito muito delicado dela, em vez de ela falar assim, você está pensando no que você está fazendo? Ela simplesmente me esticou um livro e falou assim, veja se você está fazendo o melhor que você pode. Cara, isso é de uma sabedoria, de uma docilidade tremenda. Ela não foi pro combate com Não você. foi. Porque você não combate seu filho, Igor. Você dá o caminho para ele, na verdade. Você não pode combater seu filho. Não é combater, ensinar e combater. Educar não é combater. Esse é um livro desses que você precisa ler antes de morrer. E ele vai fazer você entender que você tem 2 formas, você tem 2 processos de pensamento. Você tem esse processo, que é um processo extremamente impetuoso, rápido e arriscado. E formas que você coordena isso e que faz você aparentar, por exemplo, maturidade. Porque o que é maturidade? Maturidade é você ficar fazendo cagada anos a fio, tomar as porradas por causa daquilo que você fez e aprender no ódio por que você não deve fazer daquele jeito. Se você aprender, né? Estamos contando que você teve sorte. Ou você pode ser uma pessoa sábia, né? Porque a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. Mas a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. É muito diferente a velocidade que esse negócio te passa informação para a velocidade que você tem um livro. O livro você tem que ler. Pode ver que se você pegar um livro hoje, ou você estava assistindo um filme, ou você estava vendo coisa aqui na internet. Principalmente se você estava vendo esses aplicativos que são dopamina pura. Então, Reels, TikTok, né? O que é dopamina pura? Porque dura 15 segundos. Você, mais um. Cara,
Você tá sentado no banheiro fazendo cocô, você já tá com a perna dormente e você tá lá, mais um. Quando eu pego pra ler alguma coisa no celular, eu já vou lendo pulando, assim, ó. Já quer ver o final, né? Já meio que fazendo um resumo, só batendo o olho em palavras. É. Sim. Não tô mais lendo. Eu tô só tipo assim... Um amigão meu, Pietro Manarino, ele pegou e postou uma vez um memezinho que era assim, como é que é? Pão de forma caseiro, R$2, todo dia, 7 da manhã. Né? E aí a pergunta do pessoal embaixo nos comentários. Mas é caseiro? Mas que horas mesmo? Quanto custa? Quer dizer, você não olha nem a figura direito mais. Quando você pega um livro e põe na sua frente, você faz o teu cérebro desacelerar. Quando ele desacelera e você fica mais contemplativo, você começa a entrar no ritmo bom para você dormir. Luz do quarto baixa, uma luz indireta, que não fique batendo na página também, te deixando, né, muito acordado. Então, por isso que é livro e não é celular. Né? Se você pegar, por exemplo, um desses tablets, né, pode ver que esses tablets eles têm um modo noturno, que é justamente para tentar diminuir essa questão da irradiação e fazer com que você consiga entrar nessa vibe, nessa velocidade. Quando você faz isso, né, você não só consegue acertar o seu sono, mas você consegue condicionar o seu pensamento. A hora que você precisa que ele funcione devagar, opa, tô na frente de um problema. Você desacelera. A hora que você precisa ir rápido, que você está no automático, tudo bem. Agora, por que a gente precisa desacelerar quando vê um problema? Porque justamente se você tomar uma decisão apressada num problema, você não tem um, você tem dois. Em 2002, eu era representante discente no Conselho Universitário dos Alunos. E a gente estava numa situação complicada, porque a prova de residência era uma coisa completamente diferente daquilo que a gente fazia na faculdade durante 6 anos de faculdade de medicina. Né? E eu ia mostrar ali, porque tinha um cursinho na época que ele colocava na contracapa: medicina é uma arte. Responder perguntas é uma arte completamente diferente. Aí, porra, você se rala para fazer uma faculdade federal. Eu fiz Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Aí eu vou ter um outro vestibular fudido, que é a prova de residência. Eu vou disputar com os caras da minha sala, que tiveram tudo condições iguais. Tanto que passaram no vestibular comigo, quanto estudaram comigo. Cara, não é bolinho. Sabe? E eu não vou ser avaliado de um jeito que eles querem um médico avaliado, né? Vai chegar um cara que ele só respondeu pergunta e ele vai passar, cadê o mérito? Porque, cara, paciente não vem com alternativa, velho. Alternativa A, síndrome de Sjögren. Alternativa B, porra nenhuma. Alternativa D, AVC. Não é assim. E eu cheguei no conselho universitário e falei assim, se não é o médico da Escola Paulista de Medicina que vocês querem na residência, fala que faculdade que eu tenho que fazer. Porque eu vou lá fazer, eu não vou gastar mais tempo aqui. E aí, cara, eu tava nervoso pra caralho. Aí meu professor, o Sérgio Tufik, ele olhou pra mim, ele viu que eu tava tenso, ele falou: o que tá acontecendo? Ah, professor, eu vou apresentar isso. E aí ele falou assim: você tá nervoso? Eu falei: eu tô. Ele falou: então deixa de ficar nervoso, porque senão você não tem um problema, você tem 2. Cara, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito, até hoje, professor, obrigado. Né? Até hoje eu penso antes de tomar qualquer decisão, por quê? Porque o Serjão, que nem a gente chamava ele, porque, é um homem de 2 metros de altura, 140 quilos, né? Ele ficava na psicobiologia, então muita neurociência, né? E um conselho dele, quando ele fala pra você, se limita a um problema, é porque ele tem uma razão muito boa, que eu não sei qual é, eu vou estudar essa porra e vou descobrir. A forma que você vai resolver esse problema, ela importa muito, porque é isso que vai fazer com que você tenha alcance no seu resultado ou não. E geralmente os problemas que a gente tem, quando a gente considera um problema, é que é uma coisa realmente que nos mobiliza de um jeito que energia para você trabalhar, energia para você ser feliz é gasta. Você tem que buscar felicidade, você tem que ter pelo menos a sensação do direito de buscar pela felicidade. Por quê? Porque esperança é um pouco da felicidade também. Você pode estar ruim naquele momento, mas você tem esperança que a coisa vai. E a esperança te motiva. Você encontrou um problema, a gente... até comentei outro dia, é tal do acrônimo RAIN, né? Primeira coisa que você vai fazer, você teve uma sensação ruim, puta, isso daqui vai dar errado e agora vou me lascar. Você tem que reconhecer qual é o problema. Se você não reconhecer, dificilmente você vai saber contra o que você está lidando. E é isso, você não sabe nem isso, né? A coisa vai ficar muito mais complicada. Segunda coisa, você vai aceitar que você tem um problema. Você não pode entrar em negação. Não, eu sou um cara legal. Não, às vezes você pode estar sendo um baita de um chato, cara. E às vezes não é o mundo que está errado, às vezes é você. Então você vai aceitar aquilo. O que você vai fazer depois? Você vai investigar.
Pô, mas por que eu tô agindo assim? E aí você vai chegar às suas conclusões e depois vai ruminar elas para você tentar entender o que está acontecendo com você. E por último, você vai não se identificar. Ou seja, aquilo não vai te modificar. Quando a gente recebe uma ofensa, por exemplo, da internet, o pessoal fala assim, isso você não aceita crítica. Não, crítica é o seguinte, Paulo, você topa usar esse áudio aqui que ele fica um som melhor, cara, do que tem? O que o cara tá me falando? O áudio tá uma merda. Uhum. Mas em vez dele fazer isso, ele tá me oferecendo a solução. Então isso é crítica. Eu tô te oferecendo a solução, isso é uma crítica. Agora, porra, esse áudio tá uma bosta, hein? Pô, tem que trocar isso, hein? Quem que é o lixo do cara que tá fazendo isso? Quem que é a mesa? Isso é ofensa, né? E a pessoa tem que ter essa noção. Por que as pessoas perderam essa noção? Por causa de uma coisa que chama impunidade. Você faz isso atrás de um computador, a sensação que você tem é que ninguém te pega. Uhum. E às vezes você não tá nem com um saco, mas eventualmente alguém vai falar pra nós alguma coisa que vai mexer com a gente. Pô, será que eu sou assim? Ou será que eu fiz isso? Ou será que é culpa minha? Será que é minha responsabilidade? Como que você lida com isso? Você usa esse acrônimozinho, o RAIN. Reconhecer, aceitar, identificar e não investigar e não identificar. Por quê? Porque desse jeito você vai conseguir parar e você vai entender o que está acontecendo com você, para você poder melhorar.